Vamos lá. Vamos iniciar aí. Qual é a sua pergunta? Por favor. É sobre o seguro-desemprego. Mas eu resolvi minha questão, mas se fosse numa posição de um advogado, atendendo um cliente que viesse te procurar hoje aí, falava, doutor, meu seguro-desemprego não sai, que deu divergência, deu erro. Como que o senhor está resolvendo isso? Alvará judicial. Tem que pedir mandado de segurança? Também. Também, né? Também. Não, porque eu consegui entrando em contato mandando um e-mail pelo site do MTE lá, sabe? Trabalho, MTE e tal, e tal, Sim. tal. Sim. Eu consegui, por isso que eu fiquei curioso como que estava sendo resolvido isso. Porque tem muita gente reclamando, né? Ao extremo. Você trabalha com o quê, Gessé? Você trabalhava, né? Com o quê? Trabalhava, né? Eu era manobrista aqui na Pressolândia, né? Aí mandaram embora o mês passado e eu ficava, que era do lado de casa, e o meu patrão era um ótimo patrão, o meu gerente era um amor de pessoa, e ele deixava eu ficar mexendo no computador, porque de segunda a sexta não tinha quase carro nenhum para manobrar. Então eu trabalhava do lado de casa e ganhava para estudar, porque eu ficava lá sentado mexendo no computador, né? Mas aí, por causa da Covid, a mamata acabou. Então, eu estou em casa agora. Entendi. Beleza. E a Pressolândia está nativa ou como é que ela está? A Pressolândia, ela estava trabalhando assim, você pedia online, né, e ia até a loja retirar. Mas, pelo menos a do lado de casa aqui, que é aqui na Brasleme, perto aqui, eu moro aqui perto da faculdade aqui, ela acho que vai fechar, porque só o aluguel da loja é R$ 85.000. Nossa! Então, só o aluguel É da ali do loja. lado da Alô Bebê, não é do lado ali da Alô Bebê? Isso. É do lado da Alô Bebê e eu moro atrás da Alô Bebê, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Só o aluguel da loja era 85 mil, né? Então, ele teve que sair cortando. O seu árabe, que ele é árabe, né? Então, a gente apelidou ele assim. Ele é dono das 45 lojas da Pressolândia e fora outros negócios. Então, ele mandou mais de 600 funcionários embora. Eita, nossa. Contando com todas as lojas, tudo. Agora, eu imagino assim, só ele já demitiu tanta pessoa, imagine outras empresas aí também, que é muito grande, multinacionais. Vixe, Deus me livre, cresceu muito o desemprego. E agora a Pressolândia daqui vai fechar também, porque ele não vai ter condição, só por venda online, de custear os funcionários da loja que ficou lá, e a gerente, aluguel, tudo mais, não dá. Tá sendo um pesadelo para eles também, né? Entendi. Então tá bom. Entrando aqui na nossa aula, pessoal, a gente finalizou o nosso conteúdo programático. Graças a Deus aí encerramos os 16 encontros. Para quem entrou agora, vou reiterar o que eu falei no início da aula. Vamos esperar aí um posicionamento oficial da faculdade relacionado às provas, tá? Que como o nosso ilustre Dória disse que a partir do dia 1º do 6, perfeito, vai abrir tudo. Eu não sei se a nossa prova será presencial, porque a minha disciplina, né, é uma HAMP, ou se efetivamente faremos à distância. Hoje teremos, né, os professores, uma reunião com o professor Luiz, e assim que eu tiver, né, mas chegará a vocês, tiver um posicionamento, a gente se fala. Porém, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar algo de tudo que foi dito dos 16 encontros ligados a direito do trabalho, entendeu? Eu sempre me coloquei à disposição, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, né? Mas agora que a gente está em aula, vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar algo, quer dirimir alguma dúvida relacionada a qualquer tema que a gente abordou? Hein, meus amigos? Falem comigo. Professor, eu não tenho, assim, a dúvida da matéria dada, não, mas eu queria falar se eu posso fazer um pedido, né? Se a gente pode ter
opção de ter as provas online. Se você pode questionar isso lá na reunião hoje, se... Não sei como vocês vão fazer, né? Vamos ver. Eu trabalho no UTI. Quem tiver do meu lado tá ferrado. Vitor, tá aberto. Te contar, hein, Vitor? Você tá matando todo mundo aí, hein? Ah, professor, eu sou um risco mesmo às pessoas que andam do meu lado. Minha família nem fica muito do meu lado, não, porque eu não deixo. É, entendi. Rita, seu pedido será levado, entendeu? Se eu tiver alguma resposta concreta, eu te passo. Tá. É isso que a gente vai fazer. Relacionado à disciplina, tem alguma dúvida ou não? Vamos lá. Professor, eu não acho muita dificuldade para mim na matéria de... Fala, Rita, que eu acho que eu fechei aqui, ficou mudo. Fala para mim de novo. Então, eu não tenho muita dificuldade para entender essa matéria de direito do trabalho. Eu acho que a gente tem que mais ler de novo todos o conteúdo, tentar responder, ler o AVA, a CLT, entendeu? Eu estava falando para os meus amigos, a sua prova B1 foi toda direcionada na CLT. Tanto que eu consegui fazer a prova lendo, né, a CLT e identificando as respostas. E depois eu estudei, lógico, antes também, né? Para senão, não lendo a sua pergunta, eu não saberia onde que estaria a CLT. Mas, assim, E eu acho que vai ser também, de novo, mais ou menos alguma coisa assim. Então, a gente tem que ler de novo, tem que ler as leis, ver o que você falou aí, as leis e as normas, e responder as perguntas que estão no AVA para poder fazer a prova. Perfeito, exatamente isso, entendeu? Então, a gente tem que se dedicar aí, né, para entender tudo que foi dito. Demanda aí um esforço de vocês, perfeito. Mas o que eu gostaria de falar, já a nível de uma revisão, e se a gente tiver aula que vem, eu vou fazer toda uma revisão, preparar toda uma revisão para vocês. Nessa linha, eu gostaria de dizer o seguinte, entendeu? De forma aí bem incisiva. Para se a gente redigir uma inicial trabalhista, o primeiro requisito é que a gente tenha aí a convenção coletiva de classe da categoria profissional. Não podemos nos esquecer que a nossa Constituição Federal trata apenas, então, somente de direitos mínimos. Então, os direitos máximos estão aí nas convenções coletivas de trabalho, né? Então, a gente tem que se posicionar a respeito disso, perfeito? Ter isso em mente, porque isso, fora você ainda prejudicar o trabalhador, você está falando de uma pessoa que às vezes está entregando a vida dele em nossas mãos, né? Então, é uma responsabilidade grande, não é pequena, é uma responsabilidade grande. Eu diria o seguinte, ainda gera responsabilidade civil profissional do advogado, como eu dei até exemplo aí relacionado ao Vitor, né? Você vê a hora extra dele 100%, adicional noturno outro valor. A Constituição Federal trata apenas, então, somente de direitos mínimos. Se a gente não for para cima disso, perfeito, e estudar, realmente, pode ser que a gente tenha aí problemas no meio do caminho, tá? Então, além de prejudicar a pessoa, porque será um processo com trânsito em julgado, ainda a gente pode trazer um problema para nós. Então, por favor, tomem cuidado com isso, perfeito? Tomem cuidado com isso, leiam as convenções coletivas. Cliente não precisa ter pressa para ter ação no fórum, não precisa ter pressa, ele tem que saber esperar o tempo do advogado. Então, o advogado, ele não é algo pronto, não é delivery, compra e entrega. Você tem que estudar, você tem que
entender, você tem que colocar uma tese em cima disso, você tem que pensar como outro colega pensaria numa linha de defesa para a empresa, como é que ele pensaria? Né? Toda vez que a gente faz inicial aqui, eu sempre penso, o que a outra parte adversa pensaria a respeito de determinado assunto? O que ela pensaria que eu não pensei, que eu tenho que colocar na minha inicial? Então, eu tenho que fazer essa reflexão para deixar uma ação efetivamente mais fechada possível. Porque terá um outro colega com a mesma qualificação técnica que a minha que vai ter que contestar isso. Então, eu tenho que pensar, poxa, o que será que ele faria, né, de diferente? Porque depois ainda abrirá para mim uma réplica, entendeu? Para que eu possa me manifestar. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de passar para vocês. Sempre ter nas mãos aí as convenções coletivas de trabalho das categorias profissionais. A outra é, estudem a Lei 8.213, Lei de Benefícios da Previdência Social. Perfeito. Estudem isso com muito afinco. Direito do trabalho e direito previdenciário são duas áreas irmãs, andam de mãos dadas, tá? Uma se socorre à outra a todo momento, perfeito? Seja num auxílio acidente, seja numa pensão mensal vitalícia, seja num auxílio doença, seja numa pensão por morte. Lógico que são searas, você vai propor as ações em searas diferentes, mas elas vão estar interligadas uma à outra, perfeito? Então, a gente tem que conhecer o 8.203 obrigatoriamente. Aqui no escritório faz tanto trabalhista quanto previdenciário, né? Advocacia trabalhista e previdenciária. Perfeito? Então, a gente tem que conhecer aí o plano de benefícios da Previdência Social, para que a gente possa aí propor a nossa ação trabalhista e deixar ela redonda. Porque senão a gente faz uma ação mal feita, perfeito? Isso vai ter reflexo para a vida daquela pessoa para sempre. Vai ter reflexo para a vida daquela pessoa da frente. Um pedido que você deixa de postular, depois que transitou em julgado e depois que acarretou aí o prazo prescricional de 2 anos, não tem o que a gente possa fazer. Não tem o que possa ser feito. Prescreveu. E aquela pessoa vai suportar aquela mazela durante um longo lapso temporal. A responsabilidade é muito grande. O direito eu acho bem interessante, né? Nesse sentido, entendeu? Ele é um excludente por natureza. Um excludente por natureza. A primeira parte, a gente tem essa parte que vocês se encontram, que é a parte acadêmica. Que a gente tem que estudar, tem que se dedicar, perfeito? E assim vai. A segunda parte, depois do 10º semestre, perfeito? É a parte onde você está, você com você mesmo. Então, se você não gostar de estudar, se você não gostar de se qualificar, se você não se dedicar, você vai sucumbindo naturalmente. A coisa acontece naturalmente. Ela vai se sucumbindo naturalmente. Chega um momento que você não consegue mais militar aí no direito do trabalho, no direito, né? Não vou falar direito do trabalho, mas no direito. Você fica obsoleto, você fica arcaico, você perdeu o conhecimento. Então, tudo que vocês aprenderam aqui nesses 16 encontros, né? É somatória de conhecimento. Somatória de conhecimento. É matéria dada, já é matéria massificada. Perfeito, não volta mais. Então, a gente sempre parte do pressuposto que vocês já tiveram essa matéria e que já conhece ela. Então, não dá para o professor ficar voltando. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso, para a hora que estiver advogando, né, ter essa responsabilidade para com o outro, né, essa visão de responsabilidade para com o outro, e ter essa noção que o seu processo ele faz diferença, ele faz muita diferença na vida de alguém. Perfeito? Vamos dar um exemplo. Bem simples. Uma ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício porque a pessoa trabalhou sem registro, tá? É uma ação de reconhecimento de vínculo uma vez que ela trabalhou sem registro. Essa pessoa trabalhou 10 anos sem registro. 10 anos sem registro. Perfeito?
E aí, agora ela quer entrar com uma ação de reconhecimento de vínculo. A gente propõe uma ação de reconhecimento de vínculo. Na audiência, a gente faz um acordo sem reconhecimento de vínculo. A pessoa pega e fala o seguinte, a empresa, ó, eu pago 100 mil, mas 100 mil sem reconhecimento de vínculo. Pergunta para vocês fariam esse tipo de acordo? Um acordo sem reconhecimento? Eu não faria. Não. Porque ele ficaria com dinheiro, mas ele perderia os anos de INSS, né? Quando fosse lá na frente que ele fosse se aposentar, esses anos ia prejudicar ele lá no futuro, né? Ou iria aí prejudicar ele lá no futuro, perfeito, ou então até mesmo excluiria ele, dependendo da idade que essa pessoa tem, se aposentar. Nunca mais iria se aposentar. Perfeito? Nunca mais iria se aposentar. Então, ela perdeu 10 anos de trabalho que ela trabalhou, né? Em decorrência de um acordo mal feito. Um simples acordo. Para o advogado, com certeza, ele olhando assim, de uma forma bem simplista, lógico, 100 mil reais, pagamento à vista, ele vai querer receber, ele vai pegar os 30% dele ali na hora, perfeito? Porém, a responsabilidade social dele que é o problema. A responsabilidade social que é o problema. Perfeito? Você vai proibir aquela pessoa, você vai tolir aquela pessoa de não ter direito, não ter acesso a uma previdência social. E essa pessoa com certeza vai ganhar idade, vai ficar adoecida, tá? E a aposentadoria para ela você já colocou como uma excludente. Então. Perfeito? Que muitas das vezes a empresa vai fazer a seguinte proposta: eu pago 100 mil sem vínculo e pago 50 mil com vínculo, porque tem efetivamente os encargos sociais, né? Então eu pago 100 mil sem vínculo e 50 com vínculo, por exemplo. Você vai falar, putz, grila, para mim, né, para eu como advogado, é melhor fazer sem vínculo, né? Pô, mas aonde vem a sua responsabilidade perante o cliente? Tá? A consequência jurídica disso. Então, essa é a análise que eu gostaria que vocês fizessem, né, ligada à nossa disciplina, de tudo que foi dito, a relação entre empregado e empregador, as consequências jurídicas disso, pensar na responsabilidade para com o próximo, perfeito, se manter sempre atualizado. Vocês imaginem, ontem um aluno, colega de vocês, não da turma, mas numa outra turma, ele fez a seguinte pergunta para mim, olha que pergunta que a gente tem que repensar muito. Professor Marcos, como é que será o mundo trabalhista após a pandemia? Como será que o mundo trabalhista será após a pandemia? É algo para que a gente tenha que refletir mesmo, né? Muitas empresas estabeleceram aí o trabalho home office. Será que vão continuar nesta modalidade? Ou efetivamente vão voltar a como era antes, né? Trabalhar dentro da empresa. Perfeito? Será que surgirão novas modalidades de trabalho? Como vai regulamentar tudo isso? Ó, a gente está numa aula online, né? Como é que será as perspectivas de trabalho pós-pandemia? O Gessé, que acho que foi ele que mencionou, que era motorista da Pressolândia, né, mandou 600 e poucos embora, inclusive ele. Será que a empresa vai reativar e vai precisar do manobrista? Ou vai continuar na entrega delivery? Né? Tudo isso faz parte de uma análise que a gente tem que ver como proceder, né? Será que efetivamente os processos trabalhistas que eu vou pegar agora, eu vou ter recebimento? Ou eu vou ter um monte de ação e recebíveis poucos? Por exemplo, o direito do trabalho agora está bombando. Bombando. Um monte de gente demitida, mas não é pouco, não. É um monte. Saraiva foi embora, Latam,
Hertz, fogo de chão, né? E assim vai. E assim vai, não é pouco emprego, é muita gente, né? A pergunta é, Professor, será que, só um minutinho, será que a gente vai tá entrar com bom. um monte de processo e ter recebível ou vai entrar com um monte de processo e ficar efetivamente sem ter liquidez desses processos? Essa é uma análise que a gente tem que ver como é que ficará o mercado lá na frente, né? Então, dê uma estudada em tudo isso, se socorram aí ao direito previdenciário também, dá uma lida, para a gente fazer um fechamento aí do estudo. Quem iria me perguntar alguma coisa, por favor? Mas agora, por mais que a demanda de ações trabalhistas cresça, por causa dessa situação pandêmica aí, a maioria dos advogados da outra parte que defende a empresa, ele vai usar o princípio de, como que eu posso explicar para o senhor? De garantir o funcionamento da empresa, né? Eu esqueci o nome do princípio agora de cabeça. Princípio da preservação da empresa. Isso, da preservação da empresa. E vai receber, mas os funcionários vão receber tudo aos picados, né? Então, mas onde eu quero chegar com a minha fala, Gessé, é exatamente esta reflexão, né? Eu abri mencionando como é que será o mundo trabalhista pós-pandemia. Aí vem a primeira indagação, inclusive, será que teremos pós-pandemia? Alguns artigos eu recebo aqui diz que não teremos pós-pandemia. A gente vai ter que se adequar com esta nossa nova realidade. Não haverá pós-pandemia. Entendeu? Li um artigo, inclusive, ontem, que meu celular não está aqui na outra sala lá, que eu deixei carregando. Entendeu? Sob a alegação que não haverá pós-pandemia. Haverá o que temos hoje, né, de uma forma controlada, e a gente vai ter que efetivamente se adequar a uma nova realidade. É uma nova realidade, entendeu? Então, tudo isso faz parte, né, da reflexão, mercado de trabalho, legislação, operador do direito, tudo faz parte de todo um contexto. É essa análise que a gente tem que fazer. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. No caso do empregador falir, né? Fechar a empresa, o empregado tem como entrar com ação? Tem. Só que a partir do momento que fecha, você vai entrar, um pedido, a empresa vai fazer um pedido de falência, né? Ela ou o terceiro vai fazer para ela um pedido de falência. Você vai pegar na Justiça do Trabalho, promover a ação trabalhista, pegar a sentença trabalhista, liquidar e levar lá para o juízo civil, né, de falência. Aí a grande pergunta que tem que ser feita, Rita, essa empresa tem patrimônio, porque ela já é falida, né? Ela tem patrimônio para pagar? Porque se não tiver patrimônio, perfeito, aí realmente o nosso ordenamento jurídico, ele trata da responsabilidade sempre patrimonial, né? Sempre patrimonial, ok? Se não tiver patrimônio, eu lamento dizer, né? Os empregados ficarão nas saudades. Ficarão nas saudades. Então, é algo para se pensar, é algo para refletir, é algo para analisar, sim, com muita riqueza de detalhes. Então, respondendo a sua pergunta, se a empresa tiver patrimônio, legal. Se a empresa não tiver patrimônio, encerra-se, chama-se falência frustrada, né? Quando efetivamente encerra-se o processo falimentar, mas não conseguiu pagar ninguém, uma vez que não há crédito. Eu dou aula, inclusive na segunda-feira pela manhã, para uma turma lá da Anhanguera no 8º semestre, direito de falência e recuperação de empresas. E a gente está tratando disso, entendeu? Tratamos de várias empresas. Eternit, Oi, Saraiva, Latam, Hertz, né? Inclusive foi tema das nossas aulas esta semana.
Você vê que é algo para se pensar, é algo efetivamente para se pensar e refletir, principalmente ligado ao direito do trabalho, porque do direito do trabalho você trabalha ad êxito, né? É 30% sobre o resultado, perfeito? Aí vem a pergunta, teremos resultado? Porque se você não tiver nada, 30% de nada é nada. É. E aí você só trabalhou, você só investiu, né? Aí, quando dá essa falência que você falou aí, nunca mais o funcionário consegue pegar, não tem recurso, não tem como voltar novamente para o processo. Falência frustrada, saudade só vai ficar com um título de crédito na mão, tá? Sem liquidez. E o advogado não recebe também, né? Lógico, né, professor? Porque isso vai também. No caso, professor, alguma empresa que é muito grande, essas aí que você falou, Latam, tem, sei lá, 5.000 funcionários, todos entram com ação, cada um com seus advogados. No caso de eles terem o patrimônio para pagar essas reclamações trabalhistas, existe uma hierarquia para pagamento? Por exemplo, eu entrei primeiro, ganhei ação, recebo primeiro, você entrou depois, recebe depois. Não, existe um rateio de pagamento, não uma hierarquia. A hierarquia existe, sim, entre créditos, né? Uma seletividade de créditos, crédito trabalhista, créditos fiscais, créditos quirografários, perfeito, que eu não quero entrar nessa linha, tá? Tem uma classificação de créditos, mas você estando, efetivamente, o seu crédito classificado estando entre a hierarquia de crédito, né? Crédito trabalhista, por exemplo, você vai ratear o seu crédito com as demais pessoas, perfeito? Haverá um rateio dos créditos. Então, por exemplo, como eu mencionei, direito do trabalho está bombando, mas será que teremos liquidez? Será que iremos receber? É uma outra história. Perfeito. Antes estava entrando para os processos, né? Empresa aberta, trabalhando, trabalha aqui, trabalha ali, vai conduzindo efetivamente o barco, né? E agora com a empresa fechada, como proceder? Entendi, professor. Você não trabalha, né, Rita? Atualmente, não estou trabalhando assim, com carteira assinada, né? Porque faz 22 anos que eu trabalhei com carteira assinada. Aí depois eu fui trabalhar com meu esposo, quando minha filha mais nova nasceu, em 95, ela tem 25 anos. Eu comecei a trabalhar com ele na oficina de carros, que ele tem, mecânico. Então, fiquei 25 anos, não, fiquei 23 anos trabalhando com ele na oficina de carros, sem CLT e sem salário. Mas eu digo assim, a gente trabalhando para o futuro, conquistando o que a gente queria, que era casa, né? Um conforto, um carro, essas coisas. E a gente conseguiu, graças a Deus. Entendi. Então é assim, mas eu já trabalhei CLT. Já trabalhei, sim. Comecei com 17 anos trabalhar com CLT. Entendi. Então tá bom, meus amigos. Essa é a observação. Então, verificar essa relação entre empregado e empregador, pegar efetivamente CLT e as convenções coletivas de trabalho, estudar direito previdenciário, para fazer uma ligação entre direito do trabalho e direito previdenciário, perfeito. Prestar muita atenção nas ações que a gente efetivamente vai propor, né? E manter um estudo constante aí, perfeito? Manter um estudo constante a respeito do assunto que a gente quer com a ação. A ação demora, perfeito? O advogado que não estudar todos os dias ele é menos advogado. O advogado que não estudar todos os dias é menos advogado. Simples. E essa frase não é minha, é frase de Rui Barbosa, nosso patrono. E ele está corretíssimo. O advogado que não estuda todos os dias ele é menos advogado, ele começa a ter problemas. Perfeito.
ele começa a ter problemas. Então, a gente precisa equacionar isso, deixar isso traçado da melhor forma possível para que não tenhamos aí grandes problemas. Perfeito? Então, relacionado à minha disciplina, como eu disse, terminamos o conteúdo. A gente tem que observar toda essa relação de emprego e relação de trabalho também. Perfeito? Para saber se a gente está tratando de uma relação de emprego regência CLT, ou se a gente está tratando de uma relação de trabalho, de repente pode ser, não estou afirmando, mas uma relação estatutária, quem trabalha num estatuto, aí o diploma legal é ele, regido por estatuto, aí não se aplica a CLT. Então, essa distinção de relação de emprego e relação de trabalho, a gente tratou muito bem quando colocamos a definição lá de empregado e empregador, se a gente está traçando a relação de emprego ou relação de trabalho, né? Dissemos que, efetivamente, para o direito do trabalho, preencher os requisitos para ser considerado empregado, né? Habitualidade, subordinação, ser pessoa física, pessoalidade, onerosidade, ok? Empregado ele é. Então, para o direito do trabalho não interessa, né, o restante. Interessa o seguinte, estou exercendo, estou preenchendo os requisitos da CLT para ser considerado empregado? Sim. Então, empregado eu sou. Perfeito? Então, vê aí para não acarretar nenhuma nulidade e assim vai. Tratamos aí das espécies de trabalho, né? Trabalho eventual, trabalho eventual, trabalho do estagiário, trabalho do aprendiz, e assim mais, as espécies de trabalhadores, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque perdeu qualquer um dos requisitos para ser considerado empregado, a gente está falando de uma outra espécie de trabalhador, totalmente adversa ao que a gente está falando. Depois mencionamos aí as formas de extinção do contrato de trabalho, a gente tem que ter sempre em mente. O contrato de trabalho tem o seu nascedouro, a sua formalização, depois tem a sua regência, né, efetivamente durante um lapso temporal, e depois ele tem a sua extinção, a sua finalização, que nem a vida, ele nasce, cresce, se formaliza, depois ele finaliza, ele se extingue. Perfeito? Temos que ter em mente essa gestão deste contrato de trabalho, a gestão contratual, tá? Aí vimos as formas de extinção, por justa causa ou sem justa causa, vimos a rescisão indireta do contrato de trabalho, e vimos que nesse lapso temporal, né, você tem aí as estabilidades, entendeu? Quando o empregado fica adoecido, efetivamente sofre um acidente do trabalho. Então, você tem direito aí, efetivamente, à estabilidade. Contanto que foi até o trabalho que eu passei para vocês, né, os impactos aí da Covid nos contratos de trabalho, se ela é considerada doença ocupacional ou não, qual o reflexo dela no campo do direito previdenciário. Passei esse trabalhinho para vocês, né? Foi o nosso trabalho aí da nossa B2, para que a gente possa ter aí uma visão pormenorizada a respeito desse assunto. Tudo bem, meus amigos? Então, eu acho que era o que eu tinha para falar. Eu me coloco aí à disposição. Vocês têm meu e-mail, têm meu telefone, têm meu Instagram, né? Se alguém tiver alguma dúvida, só contactar comigo, seja para alguma dúvida da própria instituição, né, da nossa disciplina, alguma dúvida pessoal. Estou aqui à disposição, tanto para o direito do trabalho, quanto para o direito previdenciário. Me coloco à disposição de vocês. Agradeço aí imensamente a participação deste longo semestre, né, nas minhas aulas. Vocês são uma turma top, sempre me acompanharam, sempre me recepcionaram muito bem. Perfeito. Então, me coloco aí à disposição. Espero aí que no outro semestre a gente possa fazer alguma disciplina junto. Perfeito, se tudo andar bem, se tudo caminhar bem.
seja qual horário do direito for, e coloco aí à disposição para qualquer eventualidade. Tudo bem? Tudo bem. Ô, professor, só uma pergunta aqui. Sabe, em relação à falência de uma empresa, Sim. se os bens que a empresa tiver não conseguir pagar, né? Mas vamos supor, o juiz só busca fazer a venda desses bens e repartir esse dinheiro de tudo que tiver no nome da empresa, ou vamos supor, o meu patrão, ele tem 4 carros, ele só precisa de um. O juiz faz esse alcance, essa busca? Não faz. Entendeu? Tá. Quem faliu foi a empresa e não seu patrão. Entendi. Não é a mesma coisa, é o que as pessoas não entendem. Eu tenho muitos problemas disso aqui no direito do trabalho, que eu ganho, às vezes, algumas ações e não consegue receber porque a empresa quebrou, ela faliu mesmo, né? Sim. Então, a gente abre uma pessoa jurídica para o patrimônio da pessoa jurídica não se misturar com o patrimônio pessoal da pessoa. Entendi. Tá? Então, tem muita gente que chega aqui e fala, pô, doutor, não consigo receber a minha ação trabalhista, mas o cara tá andando de Camaro amarelo. Perfeito. Sim. Pô, calma, quem quebrou foi a empresa, tá? A empresa, XPTO, quebrou. O seu patrão, ele efetivamente é um representante da empresa. Sim. O patrimônio pessoal dele não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, a não ser a exceção à regra, vírgula, que ele tenha agido com abuso de poder ou desvio de finalidade. Perfeito? Tá. Ele pegou dinheiro emprestado na empresa, 300 mil reais no banco para comprar um Camaro. Pô, ele pegou Entendi. Teve um desvio de finalidade. Ele pegou 300 mil em nome da empresa, comprou um carro para ele, né? Investiu na vida pessoal. Aí ele teve um desvio de finalidade, né? Um abuso de poder e um desvio de finalidade. Perfeito? Sim. Então, aí eu consigo pedir a desconsideração da personalidade jurídica, chegar na pessoa do sócio? Aí sim. Mas a regra é, não, a gente abre uma pessoa jurídica para blindar o patrimônio pessoal dos sócios. Essa é a ideia. Ah, entendi. Obrigado, professor. A regra é essa. Mais alguma pergunta? Não, mas eu gostei dessa pergunta do Gessé. Que bom. Então, meus amigos, eu me despeço de vocês. Se alguém sentir saudades, tem aí meu e-mail, meu telefone, meu Instagram. Basta mandar uma mensagem. A Rita não precisa ficar mais chorando de manhã, morrendo de saudades de mim. Perfeito. E vamos para a prova. Vocês precisarem... Professor, então não vai ter aula quinta-feira online? É isso? Não posso afirmar, Rita. Entendeu? Como eu disse, hoje às 18 horas teremos uma reunião com o professor Luiz, tá? Para estabelecer parâmetros. Perfeito? Então, eu vou ter que esperar hoje às 18 para passar para vocês uma informação mais precisa. A regra é, semana que vem tem aula online? Tem. Perfeito? Tá. Mas vamos esperar aí o posicionamento oficial da instituição. Perfeito? Tá bom, professor, obrigado. Porém, como eu tinha uma aula de crédito, uma semana de crédito, pelo menos terminamos o conteúdo. Se tivermos aulas que eu acredito que terá só mais uma que é a semana que vem, perfeito. A gente pega e faz uma revisão quinta-feira da semana que vem. Eu vou preparar uma mega revisão de tudo que foi falado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Um excelente dia para vocês. Vamos nos falando. Tá bom. Obrigado, professor. Se cuida aí. Obrigado, professor. Bom dia. Tá bom, professor. Obrigado. Um abraço. Agradeço. Obrigado. Bom dia, professor. Obrigado. Vitor, depois me chama no WhatsApp, por favor. Farei isso agora, professor. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau.